Fala, meus queridos, bora para mais um react sobre questões que envolvem a geografia? O plano do Brasil, Peru e Colômbia para conectar a Amazônia. A gente tem a região norte, região da Amazônia ali, uma região de muito interesse do ponto de vista ambiental. Não tem como a gente não pensar por esse viés ambiental. Nós estamos no século XXI, século das transformações, inclusive climáticas. A importância ambiental ela é cada vez mais significativa, mais é importante que a gente realmente leve em consideração aquilo que a gente deve pensar sobre, do ponto de vista ambiental. Mas e a Amazônia? E a situação da Amazônia? A Amazônia que não está só no território brasileiro, tá, galera? Tem muita gente que tem uma ideia, principalmente os sudestinos, né? Uma ideia de falta de conhecimento acerca do território brasileiro e da floresta amazônica, imaginando que ela é brasileira, é patrimônio brasileiro, ela é um patrimônio da humanidade. Grande parcela dela, a maior parte, realmente está no Brasil. Mas não tá só no Brasil, tá, galera? Tá em países que fazem fronteira, até um país que nem faz fronteira com o Brasil aqui na América do Sul. Mas que plano é esse do Brasil, do Peru e da Colômbia, que estão integrados ali pela floresta amazônica, para conectar essa Amazônia e trazer desenvolvimento para a região? Vamos dar uma olhada aí, que eu achei legal esse vídeo. Também crédito aí para o Capital Financeiro, a gente já é o segundo react, né, do Capital Financeiro. Eles têm muitos vídeos interessantíssimos sobre a geografia. Aprender geografia com eles é de uma maneira muito legal, porque eles conseguem trabalhar mapas de uma maneira muito interessante. E a gente vai aproveitar até alguns desses vídeos e de outros canais que trazem análises geográficas que eu acho que vale a pena para você que quer aprender um pouquinho da geografia do nosso dia a dia, aqui comigo, né? Obviamente. Já aproveito para te fazer o convite. Gosta desse assunto geográfico? Gosta, se interessa por isso? Quer conhecer, quer um pouquinho mais de conhecimento acerca de coisas que interessam para o nosso dia a dia? Se inscreve no canal, deixe seu like aí que ajuda, inclusive, o YouTube a compartilhar com mais pessoas esse conteúdo e bora para a gente poder entender um pouquinho dessa geografia do nosso dia a dia. Então, vou dar o play aqui, vou me preparar aqui para, junto com você, a gente curtir esse vídeo e entender esse plano tão importante aí, que pode ser importante a longo prazo para conectar esses três países amazônicos. Bora lá então, né? O norte do Brasil é uma região com pouco desenvolvimento socioeconômico se comparada com as outras. Mas agora está surgindo um novo projeto que visa desenvolver o norte do Brasil, conectando diversas rotas aos países amazônicos vizinhos. Essas rotas vão surgir porque o Brasil tem um grave problema, que está no seu litoral. O país tem a maior extensão litorânea de toda a América do Sul, com quase 7.500 quilômetros desde a ponta sul do litoral até o norte. E a maioria da população brasileira se concentra aqui na costa, dado que o... Galera, o que é algo natural, tá? Não é só no Brasil. Países banhados pelo oceano, grande parcela da população, de fato, vivem no litoral. O litoral, ele normalmente ele concentra a população. Claro que essa concentração ela vai trazer alguns problemas, alguns impactos ao longo do tempo, né? O Brasil teve um processo muito tardio de interiorização do território, que foi até incentivado no último vídeo, eu falei sobre a Constituição de Brasília, na verdade, sobre as questões que envolvem a logística. Mas a Constituição de Brasília foi um fator fundamental na questão logística, no investimento no rodoviarismo lá em JK a partir daquele governo. Mas foi um momento também de interiorizar a população, trazendo uma perspectiva de pessoas irem mais para a região central do Brasil. Mas mesmo assim, ainda no século XXI, estamos no século XXI, e o problema não foi superado. Há uma concentração bem significativa de população próximo ao litoral. E esse litoral que vivencia diferentes experiências, diferentes dificuldades ao longo desse início de século, tá bom? Mas pensando nessa região mais interiorana, já que a Amazônia está no interior, está distante do oceano em sua maior parte. E aí, como conectar essa região interiorana do território brasileiro, essa região que, se comparado com as outras regiões do ponto de vista econômico e até populacional, ela é menos representativa, mesmo sabendo dos potenciais amazônicos? Vamos pensar sobre isso, tá bom? Os 12 estados do litoral leste têm basicamente 130 milhões de brasileiros, ou seja, 63% da população vive nesses estados, o que basicamente acumula muitas pessoas no litoral e poucas na região norte, a menos desenvolvida. São apenas 17 milhões de brasileiros para 7 estados. Para se ter uma ideia de como a região tem falta de estrutura, até hoje não existe nenhuma ligação entre o estado do Amazonas e qualquer vizinho, como o Peru, a Venezuela ou a Colômbia. Ou pior,
um adendo aqui, tá, galera? Dentro da Amazônia, a gente tem ali uma região importante, um estado importante, o maior estado em extensão territorial brasileiro, um estado que leva até o nome da floresta, inclusive, e ele não tem uma comunicação direta com esses países vizinhos ao Brasil. Estamos falando de Venezuela, Colômbia, Peru, são vizinhos a esse estado, fazem fronteira com esse estado. Já chama atenção. Ah, mas professor, existem algumas dificuldades. Nós estamos falando de uma região que é florestada. Aí, olhando o mapa, a gente não consegue ter essa dimensão de como são as condições naturais de infraestrutura. Sim, é verdade. Mas nós estamos em 2024 e o que foi feito ainda para integrar essa região com outras áreas? Tem projetos como a Transamazônica que provocaram, e até provoca até os dias atuais, impactos ambientais que não se pagaram, né? Que não valeram a pena. Então, até para poder pensar em como integrar, como conectar essa região amazônica entre si, as capitais, não é tão simples. Há de se levar em consideração os projetos que também levam em consideração a questão ambiental. Fundamental. Temos que pensar por esse viés. Mas vamos dar continuidade aí para poder entender esse projeto. Até hoje, na região norte, não existe nenhuma conexão rodoviária com o estado do Amapá. E esse não é o único problema. O estado do Amapá, fazendo só um pequeno adendo, ele está praticamente isolado, tá? Esses estados mais ao norte do Brasil, a comunicação entre eles, é claro que o Brasil fez a opção pelo rodoviarismo e a gente já falou aqui no outro vídeo que não foi uma opção das melhores para um país de dimensões continentais. Mas mesmo os outros meios de transporte para essa região, elas não funcionam de uma maneira que possa fazer com que o fluxo ele seja o mais interessante. Então isso acaba trazendo pouca infraestrutura e dificultando a chegada de produtos, deslocamento de pessoas e outras coisas afins, tá bom? Porque também há outro, talvez mais preocupante. O Brasil está isolado no Atlântico Sul, sem conexões tão próximas com o Oceano Pacífico ou o Oceano Índico. E como a Coreia do Sul, China e Japão estão do lado oposto do nosso, existe um problema logístico aqui. É por conta principalmente destes problemas que uma nova rota precisa surgir no norte. Mas há uma outra coisa que pode atrapalhar isto, um problema muito mais profundo. Caso o Brasil tivesse acesso a ambos os oceanos, seu potencial exportador seria extremamente aprimorado. Ó, galera, nós temos projeto, tá? Não vamos falar nesse vídeo, mas em breve a gente deve falar sobre isso. Desse projeto de integração que visa fazer com que o Brasil possa ter a saída para os dois oceanos. Um lado ele é banhado, o Oceano Atlântico, a gente tem as nossas exportações em grande monta, eles vão sair ali pelo Oceano Atlântico, porque a gente, como falou no início do vídeo, tem um enorme litoral e a população está concentrada nesse litoral. Desculpa. Só que a possibilidade que você tem do Oceano Pacífico de comunicação com países do ponto de vista econômico, que são parceiros comerciais do Brasil, inclusive, como é o caso da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, trariam novas possibilidades financeiras de facilitação, de trocas comerciais, de comunicação, de venda e de compra, barateando processos, barateando frete, barateando produtos, deslocamento de pessoas. Isso é importantíssimo, até para promover o desenvolvimento econômico, social do nosso país. Então, pensar numa outra comunicação, numa comunicação com o Oceano Pacífico, para facilitar os processos de troca de mercadorias e pessoas, é sim algo fundamental para o nosso país e para a nossa economia, tá bom? Ter uma ideia do potencial desse projeto, vamos utilizar como base os países que têm conexões com ambos os oceanos. Os Estados Unidos é o segundo maior exportador do mundo, possuindo portos internacionais pelo seu leste no Oceano Atlântico e a oeste no Oceano Pacífico. Os estados que estão localizados no centro acabam servindo de apoio para os demais estados litorâneos, para no final do percurso, por meio de interligações de linhas férreas, esses produtos serem direcionados para o comércio internacional. Algo que obviamente também acontece no Brasil, mas apenas com o Oceano Atlântico. Toda essa logística garante mais de 2 bilhões de dólares aos Estados Unidos por ano. Outro país que utiliza dessa vantagem geográfica é o México, com cerca de 6 mil quilômetros de linha litorânea no Oceano Pacífico, incluindo o Golfo da Califórnia e aproximadamente 2.400 no Atlântico. É por conta disso que o México é o maior exportador da América Latina, com 600 bilhões de dólares de lucro ao ano, com parceiros semelhantes ao Brasil, como a China, Coreia do Sul, Japão, Reino Unido e Holanda. Para o Brasil,
Você vê que o México, que é um país latino-americano, como é o Brasil, nós somos latino-americanos, tanto o México quanto o Brasil, consegue ter uma vantagem geográfica, mesmo sendo um país muito menor do que o Brasil, tá, galera? E com uma economia menor do que a nossa. Tem uma vantagem estratégica da saída para os dois oceanos, da possibilidade de cortar caminho, né? E conseguir vender e comprar produtos com fretes mais baratos. Essa comunicação, ela é fantástica, importantíssima. Ela também coloca vantagem nos Estados Unidos frente aos grandes países do mundo por ter também essa facilitação de comunicar com dois oceanos, de comunicar com regiões do mundo que produzem bastante. Isso facilita as trocas comerciais, facilita a promoção do desenvolvimento econômico para um país. Por isso é interessante o Brasil pensar e desenvolver o quanto antes um projeto logístico de comunicação com o Oceano Pacífico também, tá bom? Brasil, esse problema logístico de exportação dificulta muito as suas trocas econômicas com outros países, dependendo também de passagens artificiais, como o Canal do Panamá. Hoje, para um minério de ferro, por exemplo, sair do Brasil, o trajeto para isso seria atravessar o Oceano Atlântico, passando pelo Cabo da Boa Esperança, entrando no Oceano Índico, contornando pelo sul de Singapura, entre as ilhas da Indonésia e das Filipinas, para entrar depois no Mar do Sul da China. E, finalmente, encerrar o trajeto em Xangai. Tudo isso demora cerca de 45 dias. É por conta disso que essa rota facilitará as exportações e encurtará as distâncias. A Rota Amazônica. 4 países que possuem parcelas da Amazônia estão com um plano de se interligar e gerar um grande impulso econômico. Entre eles o Equador, Peru, Bolívia e Brasil. Essa rota poderá ser feita tanto por terra quanto por água, por meio de rodovias e hidrovias. Tudo isso se inicia em Manaus. Aqui o que mais será potencializado é a Zona Franca de Manaus, um parque industrial brasileiro, ao qual a participação na indústria de transformação é de 24%, muito acima da média nacional de outros parques. E com esse projeto, seu potencial de melhoria é muito maior. Essa primeira parte da rota é feita pelo Rio Solimões, o trecho superior do Rio Amazonas. As cargas saem de Manaus e acabam por passar em diversas cidades brasileiras, que estão ao meio desse percurso, como Tefé, a 523 km de Manaus. Em seguida, chegando a Santo Antônio de Sá. Aqui a sua maior peculiaridade é a possibilidade de seguir por 2 rotas. A primeira seria a Rota Norte, que atravessaria territórios do Peru e da Colômbia. E agora o rio é modificado para Putumayo, ou Içá, e atravessando a 1.032 km pelas águas, chegando na cidade colombiana de Puerto Assis, para posteriormente adentrar pela cidade de Pasto e finalmente na cidade portuária de Tumaco, abrindo oportunidades de comércio externo com outros países do Pacífico. A segunda rota ocorre... Só deixar claro, tá, galera, que apesar de o rio estar ali, e são rios caudalosos, rios importantes, e são a principal comunicação dessa região, mais ao norte do Brasil, você precisa criar um sistema de infraestrutura para que isso possa funcionar. Manaus é um entroncamento industrial importante para o nosso país, a Zona Franca de Manaus, só que ela está isolada, de fato, né? Então precisa de uma comunicação melhor. E essa possibilidade de comunicação com o Oceano Pacífico, ela é fantástica, só que requer projetos de infraestrutura logística. Países como a China, que é a segunda maior economia mundial, estão desenvolvendo a todo vapor novas frentes logísticas para possibilitar acesso a novos mercados, como a nova Rota da Seda, que está sendo construída pela China para conectar com regiões da África, do Oriente Médio, da Europa. E o Brasil precisa entender isso o quanto antes. Como um país, como uma das maiores economias do mundo, ele precisa também fazer outras regiões que além do centro-sul brasileiro, também potencializarem-se. E aí a região norte, que é uma região que normalmente tem sido esquecida pelas políticas governamentais, precisa sim ser olhada de uma maneira diferente. Ela pode dar um plus, um incentivo, um up para um crescimento econômico também da nossa economia. E, claro, potencializar o próprio crescimento dessa região, das cidades que estão fluviais próximas a esses rios, da população ribeirinha, claro, também levando em consideração os limites ambientais, não deixar de levar isso sempre em consideração, já que o Brasil tem um potencial enorme para crescer, aproveitando as questões ambientais sem agredir o meio ambiente, sem prejudicar o meio ambiente, mas pensando a longo prazo com uma economia verde, inclusive para essa região. Mas
tem que se levar em consideração que esses projetos precisam sair do papel, precisam ser bem desenvolvidos, precisam de investimento e o Brasil precisa querer também buscar desenvolver isso. Tem que ter lobby para esses projetos. E o que me incomoda é que a gente ainda fica preso a discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum, muitas vezes. Quando a gente acompanha a TV Senado, acompanha a TV Câmara, vê o que está sendo discutido muitas vezes são coisas que não mudam em nada, não trazem, muitas vezes, né, perspectivas de melhoria econômica para a população. A gente tem que começar a pensar grande, né, a pensar de uma maneira maior, deixar essas coisas ligadas muito à moralidade, ligadas muito a costume, a valores, em um segundo plano, independente daquilo que você considera, e começar a pensar em como a gente vai produzir para esse país se desenvolver de uma maneira que seja interessante para todos, para que a gente possa criar a condição de diminuir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, as desigualdades que a gente tem dentro do nosso país e promover desenvolvimento econômico a ser distribuído de uma maneira mais igualitária para o nosso país. Então, pensar esses projetos é fundamental. Pensar nesses projetos é fundamental. A partir da bifurcação de Santo Antônio do Içá, através da Rota Sul, que se encontrará com as cidades de Tabatinga, Santa Rosa e Letícia, que estão localizadas na fronteira com a Colômbia. A partir daqui, o trajeto se direciona para Iquitos, no Peru. Nesse ponto, seria possível decidir qual o direcionamento das mercadorias por 3 vias. O eixo norte, pelo rio Napo, se direcionando para as cidades de Providência e Francisco de Orellana, para depois chegar à capital do Equador, Quito, e finalmente para a cidade portuária de Manta. Já no eixo oeste, iria seguir o trajeto pelo rio Maranon, chegando em Yurimaguas e seguindo para a cidade portuária de Paita. Já no eixo sul, saindo de Iquitos, adentraria o rio Yuquai, depois em Pucallpa e finalmente em Chancay, a cidade portuária que está localizada a cerca de 60 quilômetros da capital peruana, Lima. Em linha reta, esse caminho faz uma conexão de 3.300 quilômetros de Manaus até Manta, o caminho mais linear da rota. Essa rota tem muitos pontos positivos, mas ainda assim pode ter um ponto oculto aqui. Vamos explicar. Nem tudo é tão simples quanto parece, tá, galera? E uma coisa importante, tá? Desses países amazônicos que estão dentro desse projeto, Brasil, Peru, Colômbia, estão conectados, fronteiriços um ao outro. O Equador, que apareceu ali, é um país amazônico, mas que não faz fronteira com o Brasil. Só ele e o Chile, na América do Sul, não fazem fronteira com o Brasil, tá bom? Explicar melhor. Na América do Sul estão localizados 4 dos países que mais estão envolvidos no tráfico internacional de entorpecentes, como Peru, Brasil, Equador e Colômbia. E sem a fiscalização devida, essa conexão entre os países acarretará muito provavelmente em uma rede de narcotráfico, abrindo assim mais possibilidades para esse mercado ilegal. Isso é delicadíssimo, tá, galera? O fortalecimento da infraestrutura logística e de comunicação dessa área com outras regiões do mundo, como no Oceano Pacífico, obviamente, se não tiver uma fiscalização governamental e cuidado, pode sim promover o desenvolvimento regional dessa região, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo pode ser utilizado pelo poder paralelo para a rota de narcotráfico e, infelizmente, fortalecer esse crime organizado nessa região. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas não é porque isso pode acontecer se não tiver fiscalização que não se deve investir, senão essa região vai ficar esquecida o resto do tempo, né? Precisa-se sim investir e, claro, combater as redes ilegais que atuam nessa região. Legal. Um grande exemplo disso é o Equador, que recentemente foi considerado o maior exportador de entorpecentes para a Europa, correspondendo por cerca de 30% de apreensões desses produtos. Muitos. A gente teve, inclusive, no Equador, recentemente, uma onda de rebeliões pesadíssima, né? Tristes, que infelizmente assolaram o país. É um país hoje que é um dos principais na rota de narcotráfico do planeta e que sim, há de se ter uma gerência melhor no controle desse tráfico nessa região. Essa região da Colômbia, do Brasil, do Equador, do Peru, da Bolívia ali embaixo. É uma região muito produtora de drogas que vão abastecer o comércio internacional, principalmente ligado ao Canadá, aos Estados Unidos, à América do Norte como um todo e à Europa. Muitos desses entorpecentes ilegais são produzidos na Amazônia e direcionados para os portos da Europa.
Em 2021 foram apreendidas quase 80 toneladas, tendo destino para território europeu, saindo do porto de Guayaquil, no Equador, que já é conectado por meio de rodovias de forma paralela pela Amazônia, ou então pelos portos do Brasil, que só o Porto de Santos, em 2021, apreendeu mais de 20 toneladas. Então, apesar dessa rota poder potencializar as exportações dos países, também há um grande ponto oculto. Se você gostou desse vídeo e dessas apresentações de mapa... Então é isso, pessoal. Tem que ficar atento, mas há um plano, eu acho que isso é interessantíssimo, de desenvolvimento da região norte do Brasil, correlacionando, claro, com vizinhos, que a gente tem ali, países vizinhos, também amazônicos, e o caso até do Equador, que é amazônico, mas que nem é fronteiriço ao Brasil, mas que pode trazer promoção de desenvolvimento industrial, desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico para uma região historicamente esquecida e de poucas políticas públicas direcionadas para essa área. Então, há de se pensar num Brasil mais igual, um Brasil mais justo, um Brasil com investimentos em diferentes regiões que não somente as historicamente favorecidas. Então, por isso, vale destacar projetos para conectar essa região com o mundo, claro, levando em consideração os problemas que lá existem e sim, tentando fazer de tudo para contê-los, para coibi-los, já que a gente também tem dificuldade nesse sentido. Mas isso não pode impedir que os projetos eles possam ser desenvolvidos para trazer melhorias sociais para o nosso país. Se você gosta disso, não se esquece já, esse conteúdo é legal? Deixe nos comentários o que você achou. Você concorda de investimentos? O que você pensa sobre essa região amazônica? Você concorda com o investimento? Você acha que deve desenvolver outros projetos? O que você acha que pode ser feito para a região norte do Brasil também promover assim um desenvolvimento econômico? O que você acha da exploração da floresta amazônica e da região amazônica? O que você acha que pode ser feito para o Brasil poder entrar de fato nessa economia verde como um dos principais responsáveis por uma economia pujante do ponto de vista verde, respeitando os limites ambientais? Ou não? Você é negacionista e acha que vamos explorar que o meio ambiente ele vai se recuperar e foi sempre assim, a gente vai dar um jeito? Deixe nos comentários o que você acha, claro, com respeito, com cuidado, que daqui a pouco a gente volta trazendo mais conteúdos como esse e conteúdos de interesse para a geografia, para o nosso dia a dia, para a gente poder compreender um pouquinho do nosso país e das relações que ele estabelece com outros. Então, deixe seu like aí, se inscreve e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo como esse. Obrigado e até a próxima. Fui!